O meu nome é Ivo Carlos Daniak, eu sou formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa no ano de 1971. E minha especialidade é ortopedia e traumatologia. Eu sou nascido na cidade de Curitiba, no Paraná. A minha família, por a parte materna, é do Paraná, de Curitiba. E meu pai, a família é de São Paulo. E meu pai foi fazer a faculdade de medicina em Curitiba, ele é médico. E minha mãe também médico, eles se conheceram na faculdade, casaram e constituíram toda a família e clínica profissional na cidade de Curitiba. Mas quando na época eu estava acabando o ginasial, naquela época chamava ginasial, né? O meu pai sempre teve essa intenção e acabou mudando para a cidade de São Paulo. E veio trabalhar aqui, e mais tarde nós viemos, minha mãe, e aí eu, desde o colegial, eu fiz o colegial aqui na cidade de São Paulo, na cidade de Curitiba eu fiz o primário e o primário eu fiz em colégios públicos, né? Quando eu vim para São Paulo, eu fui estudar num colégio particular, que era o Colégio Bandeirantes, onde eu fiz o curso colegial, né? Não sei como é que chama hoje. E mais tarde eu fiz um ano de cursinho, terminando o colegial, e ingressei na faculdade da Santa Casa. Então, meus pais eram médicos. O meu pai era, na época dele, ele era cirurgião geral e fazia cirurgia ginecológica e obstetrícia. Naquela época era tudo a mesma coisa. Depois, com o tempo, ele teve que... Foram criando-se as subespecializadas e ele ficou mais para o lado da ginecologia e obstetrícia. E minha mãe fez psiquiatria. E eu já sabia que nenhuma dessas duas especialidades eu não gostaria de fazer. E a minha mãe, naquela época, tinha em sociedade um consultório com o doutor Joelson Amado, por exemplo. Eu estou dando um exemplo de por que eu escolhi essa especialidade. O doutor Joelson Amado é irmão daquele escritor famoso, Jorge Amado. E ele era neurocirurgião infantil. E a minha mãe me apresentou, levou lá para me discutir, ver qual o interesse que eu ia ter. Eu era estudante e não tinha escolhido uma especialidade. E uma das coisas que ele me falou aí, não faça isso, não faça neurologia, porque é uma especialidade que os diagnósticos são os mais matemáticos possíveis, é o melhor diagnóstico que tem quando se examina pessoas e faz o diagnóstico neurológico, mas nunca tem tratamento, tratamento tudo é corticóide. Isso que ele me falou, eu nunca esqueci disso. E eu optei por eu gostaria de fazer uma especialidade cirúrgica. E aí eu fui vendo as especialidades que eu passei, conforme a gente ia tendo as especialidades na formação, né, na acadêmica. E eu passei pela cirurgia geral e gostei muito, mas quando eu passei pela ortopedia, eu senti que era isso que eu gostaria de fazer. Não, naquela época existia, quando eu prestei concurso para vestibular, existiam 6 faculdades de medicina no estado de São Paulo. Era a Santa Casa, Hospital das Clínicas, Escola Paulista, Botucatu, Sorocaba. Eram 6. Quando eu me formei depois de 6 anos, já tinha 32.
Hoje em dia existem 260 e poucas. O Brasil é o terceiro país que mais tem faculdade de ensino, só perde para a Índia e para os Estados Unidos. Mas naquela época, então, não tinha muita opção, né? Eu fiz o Bandeirantes, porque como eu vim de Curitiba, a minha mãe chegou aqui e falou: qual é o melhor colégio que tem aqui? Eu falei: era o Bandeirantes. Aí ela me matriculou lá. Aí quando ela foi me levar no colégio, eu cheguei lá, era férias, fim de ano, né? E estava cheio de alunos. Cheio, lotado. Eu falei: ué, mas já começaram as aulas? Não, mas o que está esse segunda época? Que o Bandeirantes é assim, primeiro ano, quando eu fiz, tinham 11 turmas de primeiro ano colegial. No segundo ano, colegial tinha 8. E no terceiro ano tinham 3 só, porque ia eliminando. Todo mundo ficava... Aí eu falei: mãe, se depois no colégio, que eu não sei se eu vou ter formação, eu vi lá de Curitiba, né? Se bem a escola de Curitiba era muito boa, era colégio estadual do Paraná. Naquela época, eu falei: não sei se eu vou conseguir acompanhar. Eu acompanhei, só que nunca tive férias, né? Todas as minhas férias eu passei em aula particular, consegui passar, que era muito difícil. E depois você automaticamente fazia a FUVEST, que era aquele exame que tinha todas as faculdades. Aí se punha por ordem, todo mundo punha o Hospital das Clínicas em primeiro lugar, porque era grátis. Em segundo lugar, a Escola Paulista também era grátis. Em terceiro lugar, a Santa Casa, que eram as 3 faculdades de São Paulo. E eu entrei na Santa Casa. Porque eu fiz a faculdade na Santa Casa e aquele tempo era automaticamente. A especialização você fazia dentro da própria faculdade que você estava cursando. Eu tive um problema nessa ocasião, foi um problema que nós éramos 12 candidatos, não, nós éramos 9 candidatos, existiam 12 vagas para a residência. Então, como nós éramos 9, então, até então era assim, se existiam 9 candidatos e 12 vagas, os 9 entravam automaticamente e 3 eram disputados no concurso com médicos de outras origens, né? De outras faculdades. Mas eu, infelizmente, eu e mais 2 colegas, desses 9, fomos preteridos pelo professor da época. Até hoje não se sabe o motivo, não sei. E quando eu fui, eles só chamaram 6. E aí eu fiquei perdido, né? Porque aí eu fui falar com o titular lá da cadeira. Falei: professor, ele falou: você não tem problema, você presta o concurso junto com o pessoal de fora e com a formação que você tem pela Santa Casa ser uma ótima faculdade, você com certeza você vai conseguir passar no exame. Eu falei: mas professor, o pessoal que vem de fora, vem do Brasil inteiro, está todo mundo estudando, se preparando. Eu não, eu contava como certo. E ele não foi. Mas aí formou-se os 12, foram chamados 12 candidatos, né, preenchidas as vagas, e eu comecei a prestar exames em outras faculdades. Nesse meio tempo, eu fui convocado para a aeronáutica, porque naquele tempo era o tempo que os militares estavam no poder, e eles convocavam. Esse era convocado. E a convocação era feita por idade, eles pegavam os mais novos, e por estado civil. Os que eram casados, tinham família, eles não chamavam, eles chamavam os que eram solteiros, e aí... E eu estava tranquilo, porque quase nenhum era casado, e eu era no meio, não era nem os mais novos, nem os mais velhos. Mas acontece o seguinte: quando chegou no último ano, para não ser convocado, um monte de colegas casou só no civil, só para não precisar ser chamado para as Forças Armadas. E eu estava no meio, resultado, acabei sendo convocado para a aeronáutica. E aí, quando eu fui convocado, passou-se alguns dias, me chamaram na Santa Casa,
que muitos desses 12 que tinham sido convocados para fazer a residência, alguns se ofereceram como voluntários para fazer as Forças Armadas, que era uma coisa que a gente gostava, né? Tinha um bom salário, se entrava como oficial, e era uma aventura, né? Então, desses 12, embora eles não tivessem sido convocados como eu, porque quem entrava na residência não era convocado, eu não entrei, eles me convocaram. E lá na Santa Casa eles não sabiam que eu tinha sido convocado. Então eles me chamaram para ocupar essa vaga. Eu falei, mas professor, agora eu não posso, porque eu já fui convocado. Ele falou, então o senhor vai lá e se desconvoque. Eu falei, senhor, isso não existe. Você é convocado, se você não comparecer, eu tenho que comparecer dali 48 horas. Tinha que aparecer no quartel para começar o curso. É considerado desertor se você não aparecer, ainda mais naquela época que era 1970, né? Que era a época do auge da ditadura militar. E aí eu fiquei numa situação muito desagradável, quer dizer, eu já estava numa situação ruim, e aí eu não tinha para quem recorrer, como eu estava lá, eu peguei e fui conversar lá no quartel-general da Aeronáutica. E lá me atendeu um capitão psiquiatra da Aeronáutica, e falou, doutor Ivo, fica tranquilo, a sua vaga está garantida. Eu falei, mas como assim? Ele falou, senhor, fique tranquilo. O diretor da Faculdade de Medicina, já aconteceu no ano passado um problema semelhante, nós convocamos eles e colocamos eles aqui em cima, nós temos apartamento para oficiais generais, ele ficou uma semana morando lá, a revelia dele, né? Então ele já conhece a gente, não fique tranquilo que sua vaga está garantida na residência. E assim foi, eu cumpri um ano de aeronáutica, fui morar em Guaratinguetá, na escola de sargentos da aeronáutica, servi lá como tenente médico, e quando acabou o ano eu podia optar em continuar ou fazer a especialização. Aí eu voltei, aí eles, chegando na Santa Casa, eles falaram, não, o senhor tem que outra vez prestar exame. Eu falei, mas eles me garantiram, não senhor, o senhor vai ter que prestar exame outra vez. Aí eu voltei, conversei lá outra vez. Aí eles deram um telefonema e eles me aceitaram. Não. Eles puseram, senhor, você vai ficar aqui. Mas uma situação, veja a situação que eu entrei, né? Eles estavam todos contra eu. E eu fui colocado num grupo existiam grupos por cores, né? Amarelo, cinza, que eram os grupos de residência. Nós éramos em 12, dividia em 5, grupos de 3 ou 4. E me colocaram no grupo que era um grupo recém-formado e que dava o plantão, era do fim de semana, quer dizer, era, entre aspas, o pior grupo. E o chefe do grupo era um aluno da primeira turma da Santa Casa, sendo que os outros chefes dos grupos eram já professores consagrados de ortopedia, e só esse que era. Então era um grupo. E eu pensei, se eu der um passo em falso aqui, eles vão me botar para fora. Mas eu me apliquei, consegui fazer a minha formação, não tive problema. E depois que eu acabei a residência, por coincidência, a secretária do professor que tentou me bloquear, ela se tornou minha paciente depois de alguns anos. E aí eu perguntei para ela, por que você sabe me dizer? Ela falou, Ivo, o teu conceito, existia um conceito, várias coisas, várias variáveis que estipulavam o teu conceito. O teu conceito era o melhor de todos. Por quê? Porque você nunca... Quem fazia o internato antecede a residência, você é aluno, né? Tinha direito a faltar um dia por semana.
porque todo mundo dava plantão fora. E você nunca faltou. Então, só por causa disso, o teu conceito já era o melhor de todos. Então, até hoje, não sei qual foi o motivo que tentaram me bloquear. Alguns acham que, como meus pais eram médicos, eles achavam que eu não precisaria, que eu já tinha uma condição social melhor, né? Não sei dizer. Enfim, não foi fácil, mas no fim eu consegui a formação, né? E depois entrei na vida profissional, né? Como a faculdade, naquela época, era período integral, se começava as aulas às 7h20 da manhã, e ia até às 5 horas da tarde, 4, 5 horas da tarde. Então, nós construímos um núcleo que a gente estava constantemente junto, fazia tudo junto. E formaram-se dentro alguns grupos, né, que eu era mais chegado, mas a gente era... E eu pertencia ao grupo que era o mais expansivo, vamos dizer assim, né? Que participava mais das farras, das festas, das bebedeiras. Tinha o grupo das mulheres, tinha outro grupo que hoje chamaria dos mais nerds, né? Que só estudavam. Eu pertencia a esse grupo mais, que são o mesmo grupo que até hoje a gente convive, inclusive a maioria do meu grupo é as que estavam lá nessa reunião de 50 anos de formatura. Não, dentro dessa turma, desse grupo mais que eu era mais aproximado, por exemplo, tinha 4 que eles escolheram desde o primeiro ano da faculdade de fazer psiquiatria. E no transcorrer do curso, todo mundo achava que eu mandava coisas que eu também ia ser psiquiatra. Eu nunca quis. Pelo contrário, minha mãe era psiquiatra, eu já tinha decidido que nunca iria fazer esse troço. Uma coisa assim que eu lembrei agora. A maioria dos meus colegas, e principalmente os que eram mais do meu grupo mais chegado, eles eram do interior. Eles moravam em República. E eu morava com os meus pais, eu era um dos poucos que morava com os pais, né? Tinha família aqui. Então eu tinha, além do convívio social com eles, eu tinha com outros grupos daqui. Eu tinha, por exemplo, convívio com o pessoal que era do meu tempo de colegial, eu tinha convívio com o pessoal da rua que eu morava, eu tinha outros grupos aqui de São Paulo. Então, ao contrário da maioria deles, que eram todo a convívio social era entre eles, porque eles moravam todos em República, moravam. Então eu fiz meio que uma mescla. Às vezes eu levava meus amigos que não tinham nada a ver com a faculdade, nas festas. Então não era só uma coisa dirigida só para atividade social ligada ao pessoal da faculdade, né? Atualmente, no início da minha carreira, eu tive alguns empregos. Por exemplo, quando eu ainda era residente, embora fosse proibido, nós já fomos contratados, eu e mais 2 colegas, para um serviço de ortopedia num hospital em Diadema, chamava São Lucas de Diadema, hoje não existe mais. Então a gente ia para lá depois do expediente da residência, do 4º, 5º ano, e a gente atendia no ambulatório e operava à noite. Então nós tínhamos o serviço já. E logo que me formei, ou logo que acabei a residência, eu já arrumei empregos inicialmente na hospital da, como é que chama? Cruz Azul, é o hospital dos dependentes das polícias militares. E eu trabalhei lá 2 anos e depois eu fui trabalhar no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo.
Eu fiquei alguns anos. E nesse meio tempo, um dos nossos professores da Santa Casa, que era professor e amigo, ele me convidou para trabalhar num hospital em Diadema, que era um hospital do SUS, né, naquela época do INPS, não existia o SUS, né, e que não ganhava muito, mas tinha um grande envolvimento e se operava muito. Tinha um grande envolvimento cirúrgico, enfim. E o nosso interesse, como recém-formados, era trabalhar, operar. Então nós somos também 3 colegas, assumimos, e ficamos lá muitos anos. Era o Hospital da Sancil, era um convênio. E a partir daí eu comecei a atender o pessoal do convênio. E paralelamente, nós já estávamos bem estabelecidos, né, trabalhando, e nós montamos serviço particular, né, consultório. Desde então eu tenho trabalho sempre consultório. Então, uma época da minha vida eu trabalhava nessa Sancil, trabalhava no Sindicato Metalúrgico do Emprego e tinha o consultório. E quando eu estava nesse hospital de Diadema, eu prestei concurso para o INSS. E eu prestei o concurso, como era lá pertinho, eu prestei o concurso por São Bernardo. E eu e o meu sócio, né, nós prestamos o concurso juntos, aí colamos um do outro, quer dizer. E aí chegou numa questão, ele falou, acho que é essa, porque era múltipla escolha. Ele falou, eu acho que é essa, aí eu fiquei com uma, ele ficou com a outra, eu passei em primeiro lugar e ele em segundo. Como ele passou em segundo, só chamava o primeiro, eu fui chamado. Então eu trabalhei, e quando eu fui chamado, aí eu prestei o concurso e nunca fui chamado. Depois de 6 anos, eles criaram o serviço de INSS de São Bernardo, e aí eles me chamaram. Já tinha até vencido o prazo oficial, porque só pode ser chamado até 5 anos. Mas como eles estavam abrindo, eles me convocaram e me ofereceram um salário de 262, não sei qual era a moeda da época, mas para ter uma ideia, era 262. E eu ganhava no Sindicato Metalúrgico 2.400. Aí eu falei, eu não vou pegar. Mas aí um colega mais experiente, mais velho, falou, Ivo, pega isso, porque você vai ser funcionário público federal e você vai ter umas regalias de funcionário público. Isso vai ser por resto da tua vida, você vai ter uma aposentadoria, não importa de quanto, mas é uma garantia se te acontece alguma coisa. Eu comecei a trabalhar tanto, não pelas regalias, nem pelo salário, mas como nós tínhamos hospital, que era do SUS também, eu dirigia as cirurgias do posto, eu dirigia para o nosso serviço no hospital. Então eu entrei lá e fiquei lá até me aposentar. E hoje eu tenho uma aposentadoria, que não dá para mim viver com isso, mas eu tenho uma aposentadoria como funcionário público federal. E daí, com o tempo, eu parei de trabalhar e fiquei só nos consultórios. Então, hoje em dia eu tenho esse consultório, que eu estou agora, que esse consultório pertencia à minha mãe. Minha mãe era psiquiatra, como eu já falei, e ela ofereceu o consultório para o meu irmão, que era dentista. Mas como ele era muito novo, recém-formado, ela falou, Ivo, fica com ele, dá uma mão para ele, para ajudar nas despesas, porque eu não sei se ele vai. Então nós trabalhamos juntos muitos anos, mas eu trabalhava assim, ia poucas vezes, atendia só clientes particulares, 2, 3 vezes por semana. E no fim eu fui ficando, fui diminuindo as outras coisas, fui aumentando o consultório e estou aqui até hoje. E ao mesmo tempo eu tenho uma clínica, que é lá perto da Santa Casa,
na região entre Higienópolis e Santa Cecília, que também era uma casa de família dentro de uma vila, e que também eu atendia lá um pouco aqui, um pouco lá, e fui. Hoje em dia, o meu filho se formou nesse meio tempo na Santa Casa, fez ortopedia, fez especialidade de cirurgia do quadril. Vocês vão ter a oportunidade, talvez, de entrevistá-lo também. Ele foi professor de quadril na Santa Casa. E eu estava com aquela clínica, sempre com a esperança que um dia ele viesse trabalhar comigo. Mas ele tinha clínicos, amigos, nunca. Um dia ele chegou e falou: pai, a minha necessidade de atendimento está aumentando. E eu preciso ter um consultório meu, não quero mais dividir com ninguém. Então eu viria aqui com você, mas nessa porcaria que você tem, eu olhei e disse: que porcaria. Tá ótimo, tudo parede limpa, pintada, muito bonito, né, tudo decorado, tem vaso de... Falei: pai, isso aqui é coisa de velha. Eu tenho que modernizar. Eu falei: se você quiser, fica à vontade. Aí ele fez uma reforma, transformou uma clínica moderna. E hoje nós estamos lá juntos. Ele que é o dono, né? Ele que é o chefe, eu sou lá. E ele me dizia assim, naquela época ele dizia assim, olha aí, ele chamava, o apelido era Dr. Blá Blá, ele é bom de conversa. E ele dizia assim, ele era de Santos, ele era otorrino, tinha serviço em Santos. Ele falou: eu sou chefe do serviço, eu tenho residência, eu só vou lá 2 vezes por semana. Porque naquela época ninguém, você é o chefe, ninguém, ele falou, sempre a carga horária é pequena, não tem problema. Você não ganha nada, mas também não trabalha muito. E tem esse... E depois, quando as coisas foram melhorando, aqueles tempos, né, brigou-se os médicos a ficarem mais tempo, o atendimento foi melhorando, mas os salários também foram melhorando, né? E quando eu me aposentei, salário, como eu falei, não dá para viver do salário, mas tem alguma coisa, tem uma aposentadoria. Hoje está tudo muito modificado, né? Hoje a medicina, eu não sei onde vai ser, quer dizer, na verdade a medicina sempre ela é um pêndulo, né? Vai para o modismo, vai para o outro, até que vai estabilizando e estabiliza. Hoje em dia está muito voltado para a tecnologia, né? Então, durante muito tempo, os empresários da medicina quiseram impor a medicina por videoconferência. Isso é um absurdo, na minha opinião, né? Uma coisa que, para quem teve a formação que eu tive, é uma coisa que não... Mas o que acontece? Tentou-se implantar isso inicialmente no Hospital Albert Einstein, não conseguiram. A MIL tentou implantar, e sempre o mesmo grupo que estava lá tentou implantar a videoconferência. O Conselho Federal de Medicina não deixou de jeito nenhum, mas o Conselho Regional de Medicina muito menos, de São Paulo, nenhum conselho, porque isso é um absurdo. Mas aí houve a pandemia, e com a pandemia abriram-se as comportas, quer dizer, que nem quando passa o boi, passa a boiada, né? Então agora todos os planos estão entrando nessa de videoconferência, né? Estão acabando com os médicos como eu, que atendo no consultório, com os médicos credenciados pelos convênios, e estão fazendo tudo por videoconferência. Eu não sei até para onde vai caminhar isso, né? Pela minha formação, eu sou antigo, eu acho que é mas não sei, pode ser que seja o caminho, não sei. Então, eu acho que é isso aí. Então, e hoje a medicina, por exemplo, você pede exame, hoje em dia não tem mais exame, ninguém mais traz exame, tudo por computador. Os meus colegas que são especialistas em coluna, por exemplo, estão desesperados, porque não existe mais raio-x da coluna. Primeiro eles começaram a reduzir os exames de raio-x, que a gente, por ortopedista, é o raio-x importante.
Então aparece em raio-x reduzido. Então o cara perde a coluna. E depois nem isso, mas agora é tudo... Por exemplo, você vai no Einstein, lá não tem mais exame, é só login e senha para qualquer exame. Você tem que abrir no seu computador. Então, o meu computador aqui no consultório fica com a minha secretária, porque eu não tenho condições técnicas de ficar abrindo, não entra, a mídia não bate até entrar, ficar girando, girando. Né? Então, quando vem um exame desses, o senhor aguarda a sala de espera até ela conseguir abrir, eu vou lá olhar e... Entendeu? Então, está tudo assim. Videoconferência, exames, tudo por imagem. E a medicina virou isso, né? Os médicos não examinam mais nenhum paciente, mal ouve e já pedem exame, preferencialmente ressonância magnética. Né? O Brasil deve ser um dos recordistas mundiais de pedidos de ressonância magnética, por esse motivo. Por quê? Porque durante, como eu falei, quando eu fiz faculdade só tinha 6 no estado de São Paulo. Quando eu me formei tinha 32 no estado de São Paulo. Fora todas que tinham em volta, tinha em Vassouras, em Minas, ao redor do estado de São Paulo, nas cidades interioranas que dão fronteira com São Paulo, que a finalidade é todo mundo fazer e vir para São Paulo. E hoje existe 260, 230 e poucos sobre a quanto da faculdade de medicina, porque dizem, né, a história que pegou-se o mapa do Brasil, esse último governo que teve, e eles falaram, bom, aqui não tem faculdade de medicina, então vamos implantar uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Implantaram, hoje tem 200. Eles não têm hospital, que tem um hospitalzinho, mas hospital escola, não tem professor, não tem biblioteca, não tem bibliografia, não tem trabalho científico, não tem enfermagem, não tem nada. E até quando isso a gente já tinha essa ideia, porque a gente percebe, né? Esse pessoal que é atendido nos pronto-socorros, por esse pessoal, esses médicos jovens, eles nem examinam e pedem toda a ressonância magnética para tudo, né? E recentemente teve uma cerimônia no Conselho Regional de Medicina de 50 anos de formado, e a chefe, a presidente do Conselho Regional de Medicina atual, ela falou, vocês são médicos privilegiados, vocês ainda são médicos que sabem interpretar o exame, sabem examinar o paciente, pedem o exame de acordo com a tua hipótese diagnóstica, não o exame aleatório, tipo atirar com chumbo grosso que vai para tudo quanto é lado, né? Pede tudo que é exame. Então eu não sei realmente aonde vai parar a medicina. Eu espero que esse pêndulo depois estabilize. Então, o que eu estou achando agora é que, assim como existe essa diferença social no Brasil, né, ricos e pobres, vai ter médicos e médicos. Médicos que entendem medicina e médicos que não entendem nada. Mas o grosso da população jovem, vocês que cresceram nesse meio tecnológico, acho perfeitamente normal fazer uma consulta por videoconferência, né? Receber o exame por login e senha. Não tem precisado do exame físico. Existe sempre o relacionamento médico-paciente, que é a coisa mais importante, né? Não só médico-paciente. Você, quando corta o cabelo, você vai no barbeiro, você volta aquele barbeiro, mesmo que ele não corte tão bem, porque você tem empatia, você conversa, você acha, né? Então, se você não tem essa empatia, não tem esse contato, não vai dar certo, né? Não pode dar certo. Hoje em dia, como eu falei, todo mundo consulta antes de vir ao médico. Antigamente era assim, ele ia na farmácia, e o farmacêutico diagnosticava e receitava. Depois começou a virar isso um absurdo tão grande que tomava... Eu estou com dor de cabeça, toma antibiótico, toma antibiótico. Assim que antibiótico hoje só pode ser comprado com receita dupla, assinada carimbada, a receita fica retida, né? E assim, então do médico passou a ser esses médicos que
mal atende, mal examina e pede exame. Então, hoje em dia, é isso que predomina, né, eu acho. E, então, é muito comum. Há uns anos atrás, era muito comum. Pelo menos toda semana vinha um paciente que vinha aqui e no final da consulta ele dizia assim: doutor, eu vou ser sincero com o senhor, eu já fui num outro colega seu e nunca mais vou voltar lá, porque ele não olhou na minha cara. Ele ficou com o computador da mesa, porque aquela era moderna, era chique. Então ele ficava com o laptop e nem olhava na cara para tudo que eu fazia anamnese, tudo escrevendo. E o senhor conversou comigo, o senhor anotou na sua ficha à mão, então o senhor é um médico, eu senti mais confiança. Mas agora até isso já acabou, né? Agora os médicos nem examinam mais. É comum, agora eu recebo todos os dias, eu fui, estou com dor na coluna, né, que é a coisa que mais tem na clínica ortopédica, é dor na coluna. Eu fui, ele perguntou onde que dói aqui, ele não mandou levantar, o senhor me mandou deitar, levantar, eu faço toda a propedêutica, toda... Ele não levantou minha perna, não mandou agachar, flexionar, não mandou fazer nada. Ele só perguntou e já me pediu o exame. Então, por isso eu não sei para onde vai caminhar a medicina. Ao mesmo tempo que existe uma alta tecnologia, existe a cirurgia robótica, né? Mas o atendimento, que é o que nós precisamos, a gente tem que... Até médico cubano era melhor do que isso daí. Bom, eu tenho muito mais planos, né? Eu consegui que meu filho, um dos meus filhos, que o primeiro não quis saber, mas o segundo virou médico, nós trabalhamos no mesmo, não juntos, quer dizer, a gente opera juntos, mas ele já tem o caminho dele, então eu pretendo continuar no consultório, fazendo o meu trabalho, diminuir muito, né? Moro aqui perto, venho a pé, vou para casa a pé. Então eu fui restringindo. Eu já não tenho mais colegas quase para indicar, porque os colegas já têm 50 anos de formado, e a maioria deles também não querem mais atender, não querem mais operar, então não tem nem para quem indicar. Então quando eu preciso, me indica uma especialidade, aí eu falo, vou te indicar, eu ligo para o meu filho e falo, quem é o otorrino agora? Ele indica, porque eu estou meio... Né? O meu pai médico morreu até o último dia, trabalhou até o último dia antes de morrer. E eu pretendo, se eu ou ficar gaga e for impedido, ou então trabalhar enquanto tiver condições. Não tenho grandes planos. A mensagem que eu poderia deixar é baseada na minha experiência e no que eu vejo atualmente, que é que o médico deveria ter uma melhor formação possível. Eu não sei qual é a formação que estão dando nessas escolas. Estou falando de escolas de São Paulo. Porque as escolas de São Paulo, a média da mensalidade é R$10.000. Mas não é pelo valor da mensalidade que a pessoa... Não sei qual é a formação que eles têm. O que eu sei é que a grande maioria desses cursos que apareceram aí, tem uma porção, que tem um Augusta, tem outro na Barra Funda, tem outro, cada bairro agora tem um, e eles não têm hospital. Então eu não sei qual vai ser a formação deles. Né? Tem hospitais que são pagos, particulares, vai ser de ponta, como Einstein, também não sei qual vai ser o nível da formação, mas a pessoa tem que ter uma formação e principalmente tem que ter esse humanismo, né? Esse contato com o paciente tem que se programar para isso. Né? Porque no meu tempo existia só uma especialidade que não tinha contato, que eram os médicos radiologistas. Médico que não gostava tinha medo de cadáver, não podia ver sangue, tudo ia virar radiologista, porque é uma especialidade que não tem contato nenhum
o ser humano, né? Ele se limita a examinar os exames e dá lá. E hoje em dia está tudo assim, né? A maioria das especialidades. Então, esse é o recado que eu quero dizer. Não é uma especialidade pensando só na parte econômica da especialidade, mas é uma missão, precisa ter o dom do relacionamento entre as pessoas.